Olá, pessoal. Eu sou Isabel Schettini, otorrinolaringologista formada pela Santa Casa de São Paulo e estou terminando meu fellowship de laringologia na mesma instituição. Hoje a gente vai conversar sobre dois capítulos é, que exigem um conhecimento mais fino da laringologia, que são os capítulos 113 e 114. A gente vai falar de neurolaringe, então de paralisia laríngea e distúrbios neurológicos da laringe. A primeira parte, a gente vai falar de paralisia laríngea, tanto a central quanto as recorrenciais e do nervo laríngeo superior, e a parte 2, distúrbios neurológicos da laringe, distonia laríngea e tremor vocal. Então, a parte um, falando primeiro de paralisia laríngea. Para falar de paralisia laríngea, a gente tem que entender todo o trajeto do nervo que inerva a laringe, que é o ramo laríngeo, do vago, que é o 10º par. E para entender isso, a gente tem que conhecer o trajeto dele. Então, ele começa no córtex cerebral, o controle neural da laringe, né? Ele começa no córtex cerebral, ele desce para o núcleo umbigo, que tem representação bilateral no nosso sistema nervoso central. Isso é muito importante, porque lesões supranucleares não vão paralisar toda a nossa laringe, exatamente porque o nervo, o núcleo umbigo, ele tem representação bilateral. E o nervo vago, ele sai da caixa craniana pelo forame jugular, ao lado do glossofaríngeo e da raiz craniana do acessório. É importante lembrar também que o hipoglosso, que é o 12º par, ele está muito próximo do forame jugular na, na saída da caixa craniana. E apesar de não sair pelo forame jugular da caixa craniana, ele sai pelo seu próprio canal, que é o canal do nervo hipoglosso, eles estão muito próximos. Então, alguma lesão que acometa essa área pode acometer também a raiz do hipoglosso, apesar deles não estarem saindo do, do mesmo forame. E então o vago sai da caixa craniana e se divide em ramo laríngeo e ramo faríngeo. O ramo laríngeo ele tem duas divisões, que a gente já conversou nas outras aulas, o laringeu superior e o laringeu recorrente. O nervo laringeu superior, o ramo interno, ele dá a sensibilidade da supraglote, e o ramo externo dá a motricidade do músculo intrínseco da laringe, que é o cricotireoide. O nervo laringeu inferior ou recorrente, ele dá a sensibilidade das pregas vocais até a subglote, e ele dá a motricidade de todos os músculos intrínsecos da laringe, exceto o CT. O ramo esquerdo, ele recorre na face anterior da aorta, então ele tem o maior trajeto, e o direito é na face anterior da subclávia. Tanto o ramo direito quanto o ramo esquerdo, eles ascendem para a região cervical pelo sulco traqueosofágico, próximos à glândula tireoide, tá? Então, essa é a imagem do néter que eu já tinha mostrado para vocês, vendo o grande trajeto do nervo laringeu recorrente, principalmente à esquerda, e à direita também. A paralisia laríngea, ela pode ser unilateral ou bilateral, ou ela pode ser central e periférica. Estando em frente de um paciente com uma suspeita de paralisia laríngea, exatamente por saber que o controle neural da laringe ele é tanto central quanto periférico, é muito importante testar todos os pares cranianos, enfim, e força motora do paciente, para a gente ter certeza e começar a direcionar a nossa hipótese diagnóstica para uma lesão central, se tiver acometimento de múltiplos pares cranianos, ou periférica, quando a gente nota que o acometimento provavelmente está restrito à laringe. Cada ramo de par craniano específico vai gerar um sintoma específico, e lembrar que a lesão do vago, ou seja, do 10º par em si, ele vai dar uma paralisia de hemipálato e hemifaringe, né? E não algo restrito à prega vocal. Lembrando do famoso sinal da cortina que mostra o acometimento do vago. Durante, então, a passado o exame físico otorrinolaringológico completo com o teste dos pares cranianos, a gente vai fazer, então, a nasofibroscopia. Durante a nasofibroscopia, é muito importante, quando a gente está na rinofaringe, a gente já faz o teste do palato. Então, a gente pede para o paciente deglutir, sonorizar o I prolongado e assoprar, para a gente ver se tem alguma assimetria na oclusão velofaríngea. Então, a gente pede para o paciente falar e para a gente ver o paciente respirando, para ver como é que é a movimentação dessa prega vocal no repouso.
O glissando, que seria o I do grave para o agudo, que seria I, a gente consegue ver e consegue perceber a avaliação do nervo laringeu superior, que quando ele é afetado, o paciente tem perda principalmente dos agudos. Durante a nasofibroscopia também, então, a gente vai testar a sensibilidade da laringe. E como a gente testa? A gente coloca a ponta do nosso nasofibroscópio nas duas aritenoides e na epiglote. E a gente pode caracterizar o reflexo de náusea como presente, ausente ou até reduzido. Muito importante também avaliar a estase salivar, principalmente em seios piriformes e valécula, se tem penetração de saliva, que seria a entrada de saliva no ádito da laringe, ou aspiração, que seria a entrada de saliva para a subglote e, consequentemente, via aérea inferior. E se o paciente tiver algum sinal de disfagia, a gente vai fazer a videoendoscopia da deglutição, mas sobre disfagia a gente vai ter uma aula específica só disso, tá? Esse é uma nasofibroscopia de um paciente que foi internado pela clínica médica e foi pedida a avaliação da otorrino, lá na Santa Casa, e é um paciente que ele tinha uma queixa importante de voz fraca, soprosa e disfagia, tá? A gente consegue ver, então, que a prega vocal direita dele tá paralisada e a prega vocal esquerda mantém a movimentação. Esse paciente ele ainda está em investigação diagnóstica sobre a etiologia da paralisia de prega vocal, e até é bom vocês saberem disso, que não é algo que ele é diagnosticado assim de uma forma tão fácil e corriqueira, até porque o controle neural da laringe é algo um pouco mais complexo do que só o ramo laringeu do vago. O que o paciente vai queixar? Tudo depende da posição da prega vocal paralisada. E se é uma prega que está unicamente paralisada ou se as duas estão paralisadas. A posição que a prega vocal pode assumir é a posição mediana, ela pode ser paramediana, intermediária ou em abdução, ou seja, completamente aberta. É importante entender também que a posição da prega vocal é mutável ao longo do tempo e ao longo da doença. Muitas vezes a gente avalia paciente que inicia o quadro numa prega vocal numa posição paramediana, mas com o tempo e com a atrofia dessa musculatura, ela acaba assumindo uma posição mais de abdução e lateral. Então, muitas vezes o paciente, ele fala, eu tive realmente uma cirurgia de tireoide, mas faz 9 anos e eu estou sentindo minha voz rouca somente agora. E quando a gente vê, provavelmente a etiologia da paralisia foi alguma lesão periférica desse nervo, mas que no momento havia uma compensação da prega contralateral, porque a prega afetada estava numa posição paramediana, mas com o longo do tempo, com a atrofia dessa musculatura, exatamente porque ela não estava sendo utilizada, ela foi atrofiada, então a compensação da prega contralateral não foi o suficiente para fazer a coaptação glótica e emitir o som do paciente. Então, a partir do momento que a gente tem uma suspeição de paralisia de prega vocal, a gente precisa primeiro entender se essa prega vocal está paralisada, se realmente é o músculo que está paralisado, ou se alguma das estruturas que envolvem a movimentação da prega vocal foram afetadas, ou seja, anquilose da aritenoide durante uma intubação traumática. Então, a aritenoide que tem o papel de sustentar a prega vocal, ela foi luxada e fazendo com que a prega vocal, apesar de móvel, com tônus adequado, ela não consiga se mexer. Fixação por uma cinéquia posterior, por uma intubação traumática, ou realmente uma paralisia secundária, uma lesão do nervo, né? Se o paciente ele tem algum histórico de intubação orotraqueal, é sempre importante pedir uma broncoscopia para a gente saber se existe alguma lesão subglótica também. A eletromiografia transcutânea, ela pode dar um prognóstico dessa paralisia, quando foi realmente
é diagnosticada uma paralisia, e a gente consegue também diferenciar, claro, da fixação de algo mecânico de paralisia, que seria alguma lesão neuronal. A gente pode ver o tipo e o grau da lesão neurogênica, a gente pode diferenciar neuropraxia de lesão axonal, e pode ser um prognóstico para a restauração da função dessa lesão neural. Esse é um paciente que a gente fez uma laringossuspensão diagnóstica, ele sofreu uma queda da própria altura e teve uma intubação por 6 dias, e a gente, no exame físico no ambulatório, a gente estava na dúvida se ele tinha uma paralisia ou se era uma fixação de prega vocal, e o que a gente viu é que ele realmente tinha uma sinéquia posterior entre as duas aritenoides, e faziam com que a fenda glótica dele não fosse o suficiente para ele respirar. O paciente já estava traqueostomizado, mas muitas vezes a gente realmente precisa colocar o paciente na mesa cirúrgica para palpar essa laringe e entender se o que está fazendo as pregas vocais estarem imóveis é algo mecânico ou algo neural. E no caso desse paciente, infelizmente, era algo neural. Para a gente começar a tentar manejar o paciente, para tentar entender o que está causando essa paralisia laríngea, a gente precisa tentar topografar a lesão. Claro que existem pacientes que vêm com uma história muito, muito clara de tireoidectomia, ou esse caso que era um paciente que foi entubado, mas muitas vezes não é tão claro assim. Então, para começar a pensar no diagnóstico etiológico, a gente precisa pensar no trajeto do nervo vago. Então, começando de cima, a gente pode pedir uma ressonância magnética de crânio e de tronco, tomografia de tórax e mediastino, ultrassom de tireoide ou ultrassom cervical, manometria de alta resolução, porque como o nervo laringeu ele ascende pelo núcleo sulco traco-esofágico, alguma lesão esofágica também pode, porventura, causar uma lesão neuronal. O tratado traz essas lesões centrais. Na minha opinião, não é um capítulo que está muito bem descrito. Tem alguns capítulos do tratado que realmente valem muito a pena ler. E esse, infelizmente, não é o melhor capítulo do tratado. Então, eu tentei resumir de uma forma mais clara, pontuando os tópicos mais importantes de cada lesão. Então, as lesões supranucleares. Lembrando que, exatamente pelo núcleo ambíguo ter representação bilateral, ele não imobiliza a laringe, e pode ser um paciente que teve AVC, uma meningite, uma encefalite, compromete os neurônios motores. Clínica. Ele vai ter um movimento desarmônico na laringe, a gente vai fazer a naso e ver que tem algum movimento que é um pouco mais lentificado, alguma assimetria glótica. A disfagia é o sintoma mais frequente, eu vou falar mais para frente em outra aula sobre isso. E pode ter, claro, manifestações em outros sistemas, ocular, motora e até mental. A alteração pseudobulbar. Então, essa sim, ela tem uma lesão supranuclear bilateral e ela vai causar espasticidade e hiperreflexia. Vai ter alteração na fala, deglutição, riso e choro imotivados, e durante a fonação, o paciente vai ter um pitch agravado, uma voz mais monótona e hipernasal, além da disartria. Sobre o neurônio motor inferior, essa lesão central vai causar uma paralisia flácida. A mais comum é a síndrome de Arnold-Chiari, que é a invaginação do cerebelo dentro do canal vertebral. Muitas vezes a síndrome de Arnold-Chiari, ela demora para ter uma manifestação, a gente sabe que é muito comum na infância, mas às vezes ela demora para ter uma manifestação e ela pode ter uma manifestação só na fase adulta. Tumores e traumas também podem causar isso. Quando a síndrome do neurônio motor inferior está associada a neurônios motores superiores também, são síndromes degenerativas, como esclerose lateral amiotrófica e síndrome de Shy-Drager. Trouxe esses epônimos, porque às vezes pode cair em algum teste, alguma coisa sobre isso. Então, a síndrome óculo-simpática de Claude Bernard Horner, ele também vai dar, além da
paralisia da laringe, sensibilidade superficial térmica e dolorosa da hemiface ipsilateral da lesão comprometida, anestesia de membro e tronco contralateral à lesão. O tratado, ele cita de uma forma muito pobre essas síndromes, então eu também não vou aumentar muito o conhecimento neurológico, de neurologia sobre isso, porque eu acho que é algo que não vai ser cobrado muito em prova. Mas existe essa síndrome do neurônio motor inferior, que é a síndrome de Wallenberg, e essa sim é muito interessante, para cair talvez numa prova. Ela acontece pelo infarto da artéria cerebelar póstera inferior, e é a região dorsolateral do bulbo, do trato espinocerebelar. E por que é tão não interessante? Mas é porque ela vem com um quadro muito florido. Exatamente porque essa artéria está próxima ao núcleo do vago glossofaríngeo e a raiz descendente do trigêmeo. É uma síndrome que vai ter muita repercussão otorrinolaringológica. Eu trouxe aqui para vocês verem que a artéria cerebelar póstera inferior, ela é esta artéria aqui, tá? Eu trouxe aumentada do néter, e ela tá próxima, então, à raiz descendente do trigêmeo, do glossofaríngeo e do vago, tá? Então, é importante vocês saberem essa síndrome exatamente porque ela tá relacionada a comprometimento de nervos muito importantes para a otorrinolaringologia. Um resumão de um capítulo que não é tão interessante, ele traz algumas picuinhas, mas eu tentei resumir, como sempre, nessa página, para vocês lembrarem. Então, as lesões supranucleares, principalmente AVC e meningite, não imobilizam a laringe e a principal sintoma vai ser a disfagia. Pseudobulbar, AVC de cápsula interna, espasticidade, hiperreflexia, voz monótona e hipernasal. Síndrome do neurônio motor inferior, paralisia flácida e nuclear, Arnold-Chiari, se associada aos neurônios superiores, síndromes degenerativas como a ela. E a síndrome de Wallenberg, artéria cerebelar póstera inferior, próximos ao vago glossofaríngeo e a raiz descendente do trigêmeo. Seguindo agora para as lesões periféricas, o nervo laringeu recorrente ele pode ter um acometimento unilateral, bilateral, ou o nervo menos comumente pode ser acometido o nervo vago pode ser acometido no ramo laringeu superior. Lembrando, então, a imagem do trajeto desse nervo. A paralisia do nervo laringeu recorrente unilateral vai, então, paralisar todos os músculos intrínsecos da laringe, exceto o CT. Ela é mais comum à esquerda, exatamente porque o nervo laringeu recorrente à esquerda tem um trajeto muito mais longo. Quais são as causas da paralisia? Traumas externos, iatrogenia, principalmente intubação orotraqueal traumática. Às vezes o cuff, ele fica alocado exatamente na região da glote e por uma compressão, uma isquemia local, pode haver a paralisia do nervo laringeu. Cirurgia de cabeça e pescoço, de tireoide e de coluna, cirurgia cardíaca e torácica, porque pegam o trajeto mediastinal do nervo. Compressão extrínseca por alguma massa, alguma causa neurológica local, infecciosa e cardiopulmonares, né? Então, metástases, cardiomegalia, aneurisma da aorta, pericardite, todas essas causas podem paralisar o nervo. Pode ser temporária, muitas vezes os pacientes, eles vêm com muita queixa no nosso ambulatório, mas a gente acompanha eles e em 6 meses existe uma reinervação completa ou até variada, mas que a função laríngea, ela volta ao normal. A posição, como eu falei, varia com a evolução, ela pode ser, então, mediana, paramediana, intermediária ou arqueada, e ela pode variar de acordo com o curso da doença. Como eu já falei também, os sintomas vão depender muito da posição que a prega vocal assumiu nessa paralisia. Se ela estiver mais próxima à linha média, menos sintomas esse paciente vai ter, principalmente vocais, porque a prega vocal contralateral vai conseguir coaptar e emitir um som glótico satisfatório. Mas se a fenda
fonatória for muito importante, os sintomas de soprocidades vão ser mais evidentes. Então, disfonia ou cansaço ao falar, porque aí vai ter escape de ar. Diplofonia, se a prega vocal ela foi paralisada em uma posição e assumiu uma posição um pouquinho mais inferior do que a prega vocal que não foi acometida. Disfagia, pela dificuldade de coaptação glótica. Dispneia, é raro, porque muitas vezes a abdução contralateral é o suficiente, mas só é preocupante em casos pediátricos, em que a laringe realmente tem um diâmetro menor, e muitas vezes a abdução é insuficiente para garantir uma via aérea adequada. O tratamento vai demorar muito da causa, o tempo de evolução, o quanto o paciente é sintomático e qual é o status clínico desse paciente. Geralmente a gente espera de 6 a 12 meses para a reinervação completa e adequada. Na prática clínica, a gente espera 6 meses. Uma prega vocal mediana e paramediana, pouco sintomática, muitas vezes a gente encaminha o paciente só para fonoterapia, mas em casos de abdução, é importante, né? Então, a prega vocal mais lateralizada, a gente pensa em técnicas para deixar a prega vocal assumir uma posição mais mediana. Então, a gente pode. Medialização, tá certo. A gente pode preencher essa prega vocal e ela pode ser um preenchimento tíreo de várias vias, né? Então, pode ser cervical, tireoióidea, transoral, transtireoidea e transcricoidea. Tudo depende da técnica e da habilidade do cirurgião para fazer esse tipo de procedimento. E o material que a gente vai injetar pode ser gordura, tem absorção variável, fáscia temporal, que ela é colocada mais lateral ao músculo vocal e ela tem como ponto negativo deixar a prega vocal mais rígida, então com uma voz um pouco mais áspera, mas de qualquer maneira consegue medializar de uma forma adequada, ou ácido hialurônico, que seria um material sintético, que hoje em dia é muito utilizado. Esse material precisa ser composto por um único componente, não pode ser tóxico, não pode ser inflamatório, não pode ser traumático, não pode causar reação imunológica local, ele precisa ser biocompatível e ter um longo tempo de permanência, tá? Claro que ele vai ter um nível de reabsorção, mas a gente sempre aplica um material que vá ficar naquela prega vocal por mais tempo. Complicações são poucas, a principal é o hematoma da prega vocal, infecção local, né, se for feito de uma forma não tão estéril, uma injeção muito superficial ou muito lateral, ou seja, inadequada, ou insuficiente, né, que não consegue corrigir a fenda glótica fonação. Cirurgias que podem ser feitas. A principal é a cirurgia de tireoplastia tipo 1, e ela é reversível. Ela também é chamada de Schenck tipo 1, que foi o cirurgião que desenvolveu essa técnica. Ela pode ser feita com anestesia geral ou local. A anestesia local, ela tem o benefício de você poder testar o quanto essa prega vocal pode ser medializada. Pode ser implante de silicone, Gore-Tex, e sempre vai ser lateral à prega vocal que está imóvel. Melhora tanto a fonação quanto a coaptação glótica, para proteção de via aérea. Complicações dessa cirurgia, extrusão do enxerto, edema local e desconforto. Então, essa foi um paciente que a gente operou e ele tinha uma paralisia de prega vocal unilateral também. Então, aqui eu vou mostrar mais pra frente o esquema da cirurgia. A gente abre uma janelinha na cartilagem tireoide para conseguir colocar o enxerto. Nesse caso, a gente colocou um enxerto de Gore-Tex. Essa é uma imagem que foi tirada do Manual Prático de Laringologia do Dr. Tsuji, que mostra a altura da janela retangular que a gente tem que colocar aqui para atingir a prega vocal. E no esquema que ele mostra, é uma prótese de silicone que ele consegue moldar para encaixar exatamente nesse quadradinho. Essa cirurgia é reversível porque você pode abrir novamente a incisão cervical e retirar essa prótese, e a cirurgia, então, foi desfeita. Esse é o vídeo de a gente conseguiu. Eu vou só tirar o som aqui para conseguir falar. Então, a gente estava com o paciente em laringossuspensão, enquanto eu colocava o Gore-Tex
via cervical para ver o quanto a gente ia conseguir lateralizar essa prega vocal. Vocês conseguem ver que a gente consegue uma lateralização satisfatória. Lembrando que o tubo na glote ele faz com que as pregas vocais estejam afastadas, mas com comparação ao início da cirurgia, a gente acreditou que foi uma medialização adequada. Paralisias do nervo recorrente bilateral. Elas são muito infrequentes, mais comuns ferimento por arma branca cervical em adultos e síndrome de Arnold-Chiari em crianças. Mas também podem ser por AVC, traumas peripartos, intubação orotraqueal, cirurgias cervicais. E se ela assumir uma posição mais perto da linha média, bilateral, o paciente vai ter estridor, dispneia e queda de saturação. Se tiver em posição de abdução bilateral, ele vai ter muita disfonia, uma voz muito soprosa e disfagia. Foi uma questão aberta da sessão de laringologia da prova de título do ano passado. A paciente tinha feito uma tireoidectomia e ela tinha uma paralisia de prega vocal bilateral em posição paramediana e ela estava entrando em insuficiência respiratória e a pergunta era qual era o próximo passo. E a resposta certa era realizar uma traqueostomia. A paciente está em insuficiência respiratória, a gente precisa garantir uma via aérea segura para essa paciente, antes de pensar em qualquer outra coisa. Depois de garantir uma via aérea segura, quando você tem certeza que é uma lesão periférica, você pode sim realizar as cirurgias para tentar ampliar essa via aérea. E pode ser por uma cordotomia posterior, então você tira a porção posterior da prega vocal para tentar aumentar o espaço respiratório, ou realiza uma aritenoidectomia total ou parcial. Os cuidados pós-operatórios é um corticoide e no intraoperatório, que seria a mitomicina, e o corticoide via oral sistêmico e o inibidor de bomba de prótons no pós-operatório também. Lesão do nervo laringeu superior. É muito mais rara, até porque ele tem um trajeto muito mais curto. Geralmente é unilateral, então tem muita pouca repercussão. A etiologia pode ser viral ou uma neurite localizada desse nervo. Se é bilateral, a etiologia geralmente é idiopática. E como ele só afeta o CT, vai ter uma alteração na modulação da fala e do canto, dificuldade de emissão de agudos e pouca repercussão na deglutição ou na tosse. O tratamento é um acompanhamento desse paciente e fonoterapia. Considerando todas as repercussões do nervo laringeu superior, a gente entende, então, que o profissional da voz vai ser o paciente que mais vai se queixar de lesão nesse nervo. Falando agora, então, da segunda parte da aula, é outro capítulo que, infelizmente, não está muito bem escrito no tratado, mas eu tentei resumir para que vocês consigam entender da melhor forma. Os distúrbios neurológicos da laringe, então, pode ser uma distonia laríngea de adução, uma distonia laríngea de abdução, uma distonia laríngea mista ou respiratória. Ou pode ser um tremor vocal, um tremor distônico, tremor essencial, mioclonia, doença de Parkinson, parkinsonismo, ELA ou esclerose múltipla. As distonias laríngeas são consideradas desordens orgânicas do processamento central. Elas causam uma contração muscular involuntária com espasmos incontroláveis, induzidos por ação específica. Então, é de acordo com o movimento, velocidade, ritmo e amplitude, que são variáveis. Eles não são psicogênicos. Então, as distonias laríngeas, elas são desordens orgânicas do processamento central. Elas têm como sintomatologia, querendo ou não, espasmos incontroláveis localizados na laringe de forma involuntária. São induzidas por ação específica de acordo com o movimento e a posição que essa laringe adquire. Variáveis de acordo com variam de acordo com velocidade, ritmo e amplitude. Não são psicogênicas, mas pioram muito com estresse e desaparecem completamente no sono. A etiologia. Elas podem ser primárias, idiopáticas, sem nenhuma lesão que justifique, ou secundárias.
com lesões centrais, neuropatias, alterações metabólicas ou induzidas por fármacos, antidepressivos, neurolépticos ou antieméticos. É muito mais comum no sexo feminino, a causa primária é muito mais comum em adultos, e 1/3 pós-trauma psicológico. Muitos pacientes que procuram a gente tiveram algum grande trauma, alguma perda familiar, e depois disso eles abriram um quadro é, de distonia laríngea. Elas podem ser classificadas de acordo com a idade ou com a forma clínica. Ela pode ser uma distonia focal, que acomete um grupo muscular restrito, segmentar, que acomete regiões contíguas, como, por exemplo, o tratado cita síndrome de Meige, que é blefaroespasmo e distonia oromandibular, distonia oromandibular ou orbicular. Multifocal, que seriam duas regiões não contíguas, hemidistonia, um lado inteiro do corpo, e generalizada, todo o corpo com esse distúrbio do movimento. Idade, ela pode ser precoce, início na infância e tem um pior prognóstico com tendência à generalização, ou tardio, que vai manter a característica mais localizada, segmentar. O tratado, ele começa citando da distonia laríngea, depois ele faz um subtópico, fala de novo de distonia laríngea. Novamente, não é o melhor capítulo do tratado, mas eu tentei resumir da forma que o tratado traz pra gente, que é como vai ser cobrado na prova de título de vocês. Então, as distonias laríngeas propriamente ditas, elas são principalmente primárias, de início na idade adulta, e esporádicas, principalmente focais ou segmentares. Como acometem os músculos intrínsecos da laringe, vão ter repercussão na fonação e na respiração. As distonias não têm periodicidade, são intermitentes, rítmicas ou não, focais, tarefa induzida. Vocês veem que ele cita muitas vezes as mesmas coisas, mas é como o tratado traz, e é bom até para vocês lembrarem. Elas podem ser divididas em distonia de adução, abdução, mista ou respiratória. A distonia de adução é a mais comum, corresponde a 80% dos casos. Tem contração, então, involuntária dos músculos adutores, principalmente a hiperadução do TA, do tireoaritenoide. Então, vai ter uma grande repercussão na fonação. Ela é uma distonia, então, ela é um movimento arrítmico, e o paciente ele vai ter uma voz estrangulada, com muito esforço vocal. Tem quebras de sonoridades no meio da palavra, piora na vocal sustentada e nas consoantes mais sonoras. Então, o paciente vai falar i. Tem dificuldade no início da sonorização e pouquíssimo comprometimento no falsete, sussurro, riso e choro. Então, é aquele paciente que fala oi, doutora, Isabela. Então, ele vai ter dificuldade de encadear a fala e vai ter muitas quebras. A gente sempre tem que excluir causas secundárias. No exame físico, quando, então, o paciente ele faz uma vogal sustentada, as pregas vocais vão estar em maior contato e vai ter uma piora do padrão vocal. Não tem repercussão em tarefas não fonatórias e a eletromiografia não traz muita contribuição para o nosso diagnóstico. O principal diagnóstico diferencial é a disfonia por tensão muscular, que também dá uma quebra da sonoridade. Então, muitas vezes a gente tem que ver o paciente mais de uma vez no consultório para a gente tentar conseguir fechar esse diagnóstico. A mioclonia é a disfonia psicogênica também. O tratamento. Aplicação de toxina botulínica no tireoaritenoide, porque é para a gente diminuir a força desse músculo, então diminuir a força adutora dele. E vai melhorar a fonação, consequentemente. O tratado traz esses valores de Botox, né? Então, seria unilateral de 6 a 10 unidades, ou bilateral de 2 a 3 unidades em cada prega vocal. As técnicas. Transcutânea, pela membrana cricotireoide, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui no consultório. A gente marca os limites da cartilagem tireoide e o limite superior da cricoide, exatamente nessa intersecção, que é a membrana cricotireoide, que a gente vai aplicar o Botox. E com a nasofibroscopia, a gente vê se a gente está exatamente no TA.
Complicação, exatamente porque a gente paralisa a prega vocal. A gente pode ter voz soprosa e rouca, disfagia leve, que geralmente melhora depois de 15 dias. Quando você aplica muita toxina, então uma superdose pode ter uma disfagia um pouco mais grave, com necessidade até de espessamento de líquidos e passagem de sonda nasointeral. É, mas é algo que realmente é reversível e melhora ao longo do tempo. A distonia laríngea de abdução é mais rara, então são os espasmos do CAP e tem dificuldade, então, de principalmente nas consoantes surdas e que seria um SAP. O paciente ele prolonga o P, por exemplo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, porque eu quando estava estudando eu tinha muita dificuldade de entender o que seria uma distonia laríngea de abdução e quando eu peguei um paciente assim ficou muito claro para mim. Então, exatamente, como a prega vocal ela abre no momento de fazer a fonação, tem um escape de ar. É, apesar de ter um menor comprometimento fonatório, o paciente ele vai ter muitas queixas, porque no dia a dia dele, ele vai se deparar com palavras que ele vai ter que falar e ele vem muito queixoso, em relação a isso também. É uma suprosidade intermitente e tem bastante quebras vocais e períodos de afonia. Por isso que o paciente ele se queixa bastante, apesar de ter um comprometimento menor comparado com a distonia laríngea de adução. É, a gente vai, então, fazer um diagnóstico com a nasofibrolaringoscopia e o tratamento seria, o preconizado no tratado seria o Botox no CAP, mas tem uma resposta muito menos expressiva. O tratado traz os valores de 8 a 10 unidades unilateral e evitar, claro, a paralisação dos dois músculos do CAP, porque senão a gente vai fazer com que o paciente ele tenha dispneia, né? O acesso é muito mais difícil. Muitas vezes a gente tem que fazer isso entre centro cirúrgico para conseguir acessar o anel posterior da cartilagem cricoide. Essa é uma distonia de abdução que a gente pegou no ambulatório. E a gente vê que tem um movimento realmente de abdução durante a fala do paciente. Tocantins. Então, essa era a queixa do paciente. A distonia laríngea mista é extremamente rara. Pode ser, então, seria uma distonia de abdução e adução. A variação vocal de acordo com o momento do movimento involuntário de cada músculo. E o Botox vai ser individualizado de acordo com a queixa principal do paciente. A distonia laríngea respiratória é a mais perigosa, porque tem um movimento paradoxal das pregas vocais, então tem um fechamento glótico durante a respiração do paciente. A clínica, então, vai ser dispneia, cansaço, um estridor inspiratório constante, porque toda vez que existe fluxo de ar, essa glote está querendo fechar. Não tem, entretanto, alteração na saturação arterial do paciente, mas gera um incômodo respiratório nele. O diagnóstico, anamnese, exame físico também, e você pode, o tratado cita Botox no TA, no CAL ou no TA dos dois lados. Então, seria no tireoaritenoide e no cricoaritenoide lateral de um lado só, ou do tireoaritenoide dos dois lados. Então, falando agora do tremor vocal. O tremor vocal, diferente da distonia laríngea, são movimentos oscilatórios ritmados, também são involuntários. E eles podem acometer diversos músculos do nosso corpo, os fonatórios, da parede torácica, do abdômen, do diafragma. E durante a fonação vai ter uma flutuação na amplitude e na frequência fundamental da voz. Eles podem ser tremor vocal de ação, então pós-atividade voluntária, pós uma tarefa específica, ou manutenção de uma posição laríngea. Ou um tremor vocal de repouso, sem ativação voluntária, o tremor vai acontecer independentemente. E é muito importante a gente ter isso em mente.
Se uma distonia laríngea for rítmica, ela vai ter o nome de tremor distônico, tá? E a grande diferenciação que a gente tem que fazer aqui é do tremor distônico, que é uma hiperadução rítmica da laringe, para o tremor essencial. O tremor distônico, ele só aparece em tarefas fonatórias da laringe. Então, a gente pede para o paciente fazer, emitir sons que não são laríngeos, por isso que a gente fala para o paciente emitir o S, que é uma consoante que tem produção sonora somente no lábio, então a gente vai pedir para o paciente fazer S. E se ele tiver tremor distônico, ele não vai ter tremor. E a gente pede para comparar até muitas vezes com a letra Z, que é uma consoante que tem o som vozeado na laringe. Então a gente pede para ele fazer S e Z. E se ele fizer o Z, 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 e tiver tremor, a gente acredita que seja um tremor distônico. O paciente assobiando e sussurrando também não vai ter alteração. Já o tremor essencial, ele independe da posição laríngea. Então, é um tremor que vai acontecer no S, vai acontecer no assobio, vai acontecer no sussurro e vai acontecer no Z. E essa é a grande diferenciação desses dois tremores. A conduta para os dois é botox no tireoaritenoide. O beta-bloqueador, ele é bom para tremores extralaríngeos, mas o beta-bloqueador tem pouquíssima ação na laringe, então pouquíssimas vezes a gente vai fazer uso dessa medicação. Muitas vezes o paciente ele tem tremor em toda a face, tem tremor na faringe, a gente vê tremor no palato, e a gente pode sim pedir um eletrocardiograma e tentar fazer o uso do beta-bloqueador, mas para voz especificamente, beta-bloqueador, não se trava a língua, não tem muita repercussão, tá? A rotina mesmo é fazer botox no TA. O parkinsonismo, ele é um tremor de repouso associado à bradicinesia e rigidez, principalmente estabilidade postural. Ele pode ser primário, que é a doença de Parkinson, ou secundário, induzido por drogas. E o tratado traz esse quadro de parkinsonismo plus, ou um parkinsonismo atípico, que seria a bradicinesia, a rigidez associada a sintomas autonômicos e cerebelares. A doença de Parkinson, a gente sabe que é uma degeneração de neurônios produtores da dopamina na substância negra, a nível central, e tem um aglomerado de corpos de Levy, né? Mas o Parkinson na voz, né? Ou melhor dizendo, a voz do paciente com Parkinson. É um paciente presbifônico, é uma voz muito fraca, um loudness reduzido, é uma fala lenta, tem um silêncio prolongado com jatos de palavras. Tem um grande prejuízo articulatórios dessas palavras. O fechamento glótico é incompleto, exatamente por uma atrofia também de pregas vocais, fenda fusiforme e pouco tremor laríngeo. Importante, bem específico, mas é algo que costuma ser questionado sobre doença de Parkinson. O melhor método de manejo da voz do paciente com Parkinson é a fonoterapia, especificamente um método chamado de Lee Silverman. O tratado não especifica esse método, e, enfim, quem tiver curiosidade me manda mensagem, a gente conversa sobre isso, mas para vocês saberem, para prova de título, esse método é específico para pacientes que querem melhorar a disfonia secundária ao Parkinson. Botox desse paciente, pouca repercussão. Mioclonia. É um movimento involuntário, súbito e breve, secundário à contração muscular ou uma inibição dessa contração muscular. O local pode ter inúmeras localizações, é, pode ser central ou do sistema nervoso periférico, e é dividida em primária e secundária. A primária é idiopática e pode ser esporádica ou hereditária, e ela desaparece no sono, tá? A secundária pode ser secundária a algum AVC, doença neurodegenerativa, doença de depósito, e ela vai permanecer no sono. Então, essa é a grande
Questão, a gente pergunta geralmente para os acompanhantes do paciente se durante o sono o paciente também tem esses movimentos involuntários. A gente vai avaliar o repouso e a fonação. A mioclonia palatal, ela costuma ser mais longa, e exatamente por ela estar perto da tuba auditiva, o palato, e acometer o tensor do véu palatino e o elevador do véu palatino, o paciente ele vai ter uma queixa de zumbido em clique. Então, isso é muito específico dos pacientes que têm mioclonia. Eles têm uma queixa vocal e também tem essa queixa de zumbido em clique. O tratamento é o valproato de sódio e clonazepam. Esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa, degeneração dos neurônios motores inferiores e superiores. E o mais que chama a atenção nessa doença é um paciente que vai ter queixa não só de voz, mas também vai ter uma queixa de disfagia, de estado de salivar, ele vai ter uma alteração das emoções, então choro, riso, um pouco imotivados também, e o que realmente é um sinal precoce, e a gente já fez muitos diagnósticos de esclerose lateral amiotrófica no nosso ambulatório, porque o paciente tinha fasciculação da língua. Então, é um paciente que vai chegar primeiro para o otorrino com uma queixa de disfagia, de disfonia, que é a voz fraca, e quando você faz o seu exame físico completo, você vê uma fasciculação da língua e você começa a pensar, então, nessa doença degenerativa, tá? Que vai progredir para alteração de membros superiores e inferiores. E a esclerose múltipla é uma doença inflamatória autoimune, uma destruição da bainha de mielina dos neurônios, principalmente mulheres brancas, e a clínica vai depender do nervo acometido. E a voz pode ter um acometimento mais fonatório, então seria uma voz mais estrangulada, ou uma disartria. O resumão, então, a distonia laríngea de adução é a mais comum, o TA é o acometido, pior na vocal sustentada, a voz vai estar estrangulada, diagnóstico diferencial com DTM, que é a disfonia de tensão muscular. Botox no TA. Distonia laríngea respiratória é a mais preocupante, estridor inspiratório, dispneia com saturação normal, botox no TA bilateral. Distonia de abdução é mais rara também. Subrosidade na voz, escape de ar durante a fala e fonação das consoantes surdas. Botox no cap. Tremor essencial. Todas as posições da laringe, presente no S, presente no sussurro e assobio, botox no TA. Tremor distônico. É rítmico, fonatório dependente, ausente no S, presente no Z, botox no TA. Lembrando, as distonias são arrítmicas e os tremores são rítmicos. Mioclonia, zumbido em clique. Parkinson, fala lenta com jatos de fala e o método de Lee-Silverman, que é a fonoterapia adequada. Ela, fasciculação da língua, esclerose múltipla, disartria com voz estrangulada, autoimune, mulher e acometimento da bainha de mielina. É isso, gente. Muito obrigada. Essas lesões causam bastante disfagia também, mas é um tema muito específico que a gente vai conversar mais na próxima aula, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem.